Olá, turma! Nas nossas últimas aulas, nós conversamos sobre a evolução da música, a evolução do cravo para o piano, o surgimento de compositores como Beethoven e a sua influência em músicos modernos. Hoje vamos falar da origem de um instrumento muito interessante, que foi um dos símbolos da cultura musical no século XX, que foi a guitarra elétrica. Em outros países, o nome guitarra é utilizado tanto para a guitarra elétrica como para o violão. Apenas no Brasil e em algumas regiões de Portugal, o nome violão é utilizado. Não se pode dizer que a guitarra elétrica foi inventada propriamente por uma pessoa. Ela surgiu por volta dos anos de 1930 e 40, em resposta às necessidades dos músicos de cordas dedilhadas que precisavam de um instrumento com maior volume de som para tocar estilos musicais que estavam na moda. Nesse período, diversas experiências foram feitas por músicos e fabricantes de instrumentos de cordas. Vamos começar com os experimentos realizados nos Estados Unidos. Durante a década de 1920, a guitarra acústica integrava a seção rítmica nas bandas que tocavam ao estilo de New Orleans, conhecidas como jazz bands, e não possuíam ainda papel de solistas. Devido ao número de músicos que tocavam nestes grupos, muitas vezes passava quase que despercebida. O papel de protagonista cabia aos instrumentos de sopro. Como não possuía volume suficiente, a função da guitarra nas jazz bands era fazer parte da seção rítmica. No final da década de 20 do século passado, foram introduzidas várias modificações na estrutura do instrumento, assim como cordas de metal que substituíram as antigas cordas de tripas de animais. No corpo do instrumento foi adicionado um tampo de alumínio para melhor amplificar seu som. Este modelo foi chamado de dobro e até hoje é utilizado para tocar estilos como o blues. O grande salto de desenvolvimento da guitarra nesta época deve-se às guitarras Art Tops. O primeiro modelo foi a Gibson L5, fabricada em 1923, que além de cordas metálicas, possuía dois orifícios em forma de F no corpo do instrumento que ajudavam no volume. Aonde as cordas são apoiadas, foi colocada
uma ponte móvel que podia ser retirada ou mudada de lugar, facilitando a regulagem do instrumento. Em violões, por exemplo, a ponte é fixa. Vamos escutar o som da guitarra Archtops. Pessoal, nossa aula chegou ao fim e na próxima aula nós vamos conhecer as primeiras guitarras elétricas, tá? Tchau, tchau!